O especialista. O especialista é um ser humano. E um especialista muito específico, né? Ele é um especialista muito específico em um determinado assunto. Isso quer dizer o seguinte: se você está querendo um especialista em escoamentos não newtonianos dentro de tubulações, você precisa de alguém que compreenda escoamentos não newtonianos dentro de tubulações. Você não quer uma pessoa que simplesmente compreenda escoamentos de fluidos. Você precisa de alguém que tenha se especializado ainda mais dentro de uma determinada área. Se você quer a opinião sobre uma cirurgia plástica, você vai atrás de um cirurgião plástico. Você pode perguntar ao seu médico clínico geral o que ele acha, mas a opinião específica é direcionada ao profissional específico. Existem médicos, por exemplo, cirurgiões, que são especializados apenas em cirurgias de estômago. Eles não fazem outro tipo de cirurgia. Não adianta, ou melhor, você até pode, porque ele sabe o que se tem para saber sobre intestino e tudo mais. Mas se você não está atrás para construir de um sistema especialista, de uma pessoa que tenha uma visão geral da coisa. Você está atrás de uma pessoa que ele se especializou muito em alguma coisa muito específica, né? Mesmo que seja redundante. E ele fez isso através de estudo. Sim, esse camarada estudou muito. Ele teve muito treinamento. Ele teve muita experiência. É curioso pensar que a origem da informação não pode ser. O especialista aqui não é um recém-formado. O recém-formado pode ter opiniões sobre tudo, mas ele não é esse profissional especialista. Por quê? Porque mesmo que ele tenha tido muito estudo, mesmo que ele tenha tido muito treinamento, ainda lhe falta muita experiência. Também não é aquele camarada que viveu 40 anos na indústria somente. Ele pode ter muita experiência e muito treinamento, mas não teve muito estudo. Então as experiências deles estão limitadas aos eventos que ocorreram no local onde ele trabalhou. Você precisa de pessoas que atendam a esse triângulo mágico. Não são pessoas fáceis de achar. Eles são raros. Né? Você precisa que ele seja capaz de aprender mais, que ele possa aprender além daquilo que você está usando, que ele seja capaz de se aperfeiçoar. Inclusive, que ele tenha insights que estejam além do status atual do conhecimento. Ou seja, que ele tenha aquela capacidade de olhar para aquele problema nunca antes abordado, de uma viagem à Lua, ou à Lua não, a Júpiter, uma viagem civil a Júpiter, tá? Um problema de colonização de Marte, seguro de casa em Marte, e ele vai te propor uma resposta. Esse camarada, ele tem que ser capaz de reconhecer exceções. Eu também espero isso do sistema especialista. Por quê? Porque se é para tratar de acordo com a média, então eu uso a média. A média é burra, né? Já ouvi falar nisso. A média, ela só diz alguma coisa excepcionalmente valiosa a respeito da própria média. Que significa que existem coisas à direita e coisas à esquerda. Ela não diz nada além disso. E por que você precisa criar um sistema especialista? Primeiro, qual é o problema do especialista? Já falei alguns aqui. O especialista é raro. Por causa daquela tríade, você não vai encontrar muitos sobre assunto algum. O ser humano especialista, ele morre. Inevitavelmente, todos morremos. O ser humano, ele se cansa. Por mais dinâmico que ele possa ser, o dia tem 24 horas e ele vai precisar de dormir de vez em quando. O especialista não poderá estar em todas as partes do planeta a todo instante. Ok? Isso nós não temos como evitar mesmo. Se eu estou aqui conversando contigo,
e se eu pudesse ser considerado um especialista em alguma coisa, eu certamente não estou conversando com todas as outras pessoas que poderiam estar precisando da mesma orientação. Então, isso é inevitável, tá? Mesmo que eu esteja disposto, mesmo que eu não me cansasse e estivesse vivo, eu ainda assim não poderia estar em todos os lugares. Supondo que esse camarada tenha uma família, né? Ele tem que passar um tempo com a família, né? Do que adianta você ter um filho, não tem, né? Você tem família, eu não tô nem entrando no meta questão aqui. Isso aqui é uma coisa meio óbvia, né? Tem muita gente que se esquece disso. Mas se a pessoa tem vida social, né? Ela tem uma vida, ela tira férias, ela convive com a família, ela viaja. Para que ele está trabalhando tanto, afinal de contas? Então, esse camarada, ele vai tirar férias, inevitavelmente, em algum momento da vida. Ele vai passar um tempo com a família, inevitavelmente, em algum momento da vida. Não vamos nem argumentar isso, tá bom? E o especialista custa muito caro. E vamos ponderar também. A ignorância é muito mais cara. Não usufruir do especialista, porque ele é caro, você pode ficar com um custo impossível de ser pago. Mas você entende a moral da questão, né? Não é porque a ignorância é bem mais cara que o custo do especialista é sustentável. O sistema especialista, ele está disponível 24 horas por dia, todos os dias, em todos os lugares, ele não cansa, ele não morre, ele não tira férias. E, principalmente, ele não tem família. Ele é replicável, ele homogeneiza as respostas. Com base em um mesmo estímulo, a resposta deve ser a mesma. Se as respostas, se, ou melhor, se o problema tiver estímulos parecidos, a resposta pode ser diferente. Mas se eles têm exatamente os mesmos estilos, espera-se exatamente as mesmas respostas. Isso tem prós e tem contras. Os prós, você evita que uma pessoa que tenha recebido ou que tenha furtado uma galinha receba 20 anos de prisão por roubo, enquanto uma pessoa que tenha furtado um banco com um monte de tiroteio receba 7 anos. Isso é um pró. Você homogeneiza o problema. O contra é que se você tiver uma particularidade extraordinária, mas muito tênue, a ser observada numa situação, você pode acabar perdendo a unicidade da opinião dos olhares de um ser humano, né, convivendo contigo ali, te olhando ali no branco dos olhos. Basicamente, você homogeneiza, mas você perde ali a sensibilidade de momento, né? Tudo vira um computador, então você não capta o espírito da coisa, aquele sentimento de percepção que o ser humano é capaz de ter ao lidar com questões, especialmente aquelas que têm nuances não matemáticas. A duração é infinita, né? Eu falei, ele não quebra, ele não morre, ele não termina sem um substituto, ele não quebra, abre aspas, o computador onde ele está, ele pode quebrar, né? Mas a princípio não existe motivo para que você não tenha um planejamento de imediata substituição e que você fique alguns sistemas, alguns segundos sem cobertura, né? Não existe motivo para isso. Ele teria duração infinita. E ele é muito mais barato que o especialista humano, né? É relativamente muito mais barato, pelo simples fato de que você não tem muitos, né? Quanto mais raro é um objeto, mais caro ele é. Então, um sistema que você possa replicar em todos os computadores de todas as pessoas que possam querer aquele sistema, uniformemente, ele é muito mais barato do que você ter que consultar uma pessoa que tenha que avaliar caso a caso. É só você parar para pensar, né? O custo hora de um jurista de um juiz, né, de primeira instância, é muito menor do que o do juiz do Supremo Tribunal Federal. Razão de haverem 13 juízes no Superior Tribunal Federal, no momento 12, mas tudo bem, sei lá, 13 profissionais do Supremo Tribunal Federal e dezenas de milhares, eu nem sei quantos são, juízes de primeira instância. Quer dizer que o de primeira instância ele é um cara ruim?
Não, não significa isso. Muito pelo contrário, ele pode ser muito bom, mas ele é muito mais comum, enquanto o juiz do Supremo Tribunal Federal, ele é 13, só tem 13. Assim sendo, o custo hora desse profissional aqui de baixo da pirâmide é muito menor do que o do topo da pirâmide. A mesma coisa ocorre aqui no sistema especialista. O custo hora de um computador é muito mais barato do que o custo hora de usar um especialista humano. Aplicações onde sistemas especialistas são utilizadas com frequência hoje. Diagnóstico médico, diagnóstico de mau funcionamento de equipamento e sistemas, aqueles exemplos de explosão que eu estava dando, monitoramento de processos, identificação de problemas, diagnóstico de mau funcionamento e equipamento, tudo se enquadra. Planejamento estratégico e agendamento. Decisões financeiras, comprar ou vender. Segurança pública, risco de sigilo, né? Determinação de fórmulas estruturais de compostos químicos. Tem até o exemplo de um programa chamado Dentral, que tem uso de sistemas especialistas para a realização de propostas de novas fórmulas químicas. Manipulações algébricas. Softwares de manipulações algébricas, eles contam com sistemas especialistas, tanto na física ou na matemática. Nós temos, por exemplo, o Mais5, como um dos representantes desse sistema. Eu vou dar aqui um exemplo bem simples, né? O curioso caso da soma infinita. Se você somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 infinitamente, ininterruptamente, a soma de todos os números positivos maiores que zero é igual a menos 1 sobre 12. Não, eu não digitei errado, é isso aqui mesmo. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8, infinito, né? Esses três pontinhos aqui são fundamentais. Ele é igual a um número negativo, 1 sobre 12. O problema não é você concluir esse negócio, que você provavelmente deve estar se arroiando na cadeira. Como é que isso é possível? Sugiro que você, ao terminar de ver o vídeo, vá no YouTube, procura, você vai achar. Não coloquei o número, não, link aqui, não é o meu objetivo aqui, mas isso aí é uma verdade. E aí tem um probleminha. Quando você achar essa solução aqui, por exemplo, para que você possa desenvolver essa solução antes, você tem que provar qual é o valor de 1 menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, infinitamente. Aí depois você tem que provar uma outra série que surge. E aí quando você faz uma manipulação algébrica da primeira série, com assim, para provar essa segunda série, você vai precisar da solução da primeira. Quando você faz uma certa manipulação algébrica da série que você quer provar com a segunda e a primeira, você conclui a resposta do que você precisa. Agora eu vou te dizer assim, como é que você explica isso para um programa de computador? Certamente ele não iria fazer essas conclusões sozinho. Ele precisa de opa, aqui tem o tal do pulo do gato. É o pulo do gato. Quem fez cálculo 1 sabe. Tem algumas coisas que você nunca ia pensar se alguém não tivesse dito, você tá vendo esse problema? Pensa nisso, faz isso. É isso. Aí você, nossa, quando eu dou esse pulo do gato, o negócio aqui sai rapidinho. É exatamente isso. Aquilo ali é a experiência do camarada que já fez aquele negócio 400 milhões de vezes. Ele sabe como é que resolve aquilo. Ele tem aquele pulo do gato que faz com que você encontre a solução. Manipulações algébricas, tanto na física quanto na matemática por si só, elas requisitam esse tipo de informações, pulos do gato, que fazem com que você conclua alguma coisa. E como você pode ver, a resposta nem sempre é trivial. Tem dezenas de exemplos onde sistemas especialistas são utilizados por um motivo ou por outro. Outra coisa aqui, ó, aqui está um exemplo clássico também de como você tem que ter um produto, ou melhor, de como você tem uma solução baseada num evento raro, né? Porque isso aqui é um evento raro. Uma dedução dessa natureza, me explica, por Deus, quantas você vai ter que vai precisar do exato momento, os mesmos pulos de gato, a ponto de você olhar para esse negócio aqui, né? E descobrir que vai virar a senhorinha do gato, né? Porque o negócio fica bravo, né? Então, assim, basicamente, nós temos aí uma situação onde o evento é único, ou pelo menos muito próximo de ser único, se não é único totalmente. Essa prova matemática aqui, ela é comprovada pela física, não só pela matemática. Isso aqui é verdade, tá, gente?
Eu sei, você está se perguntando se isso é verdade. É verdade. Mas é um exemplo ótimo para mostrar essa necessidade do especialista para te mostrar alguma coisa que você nunca acreditaria. Bom, e agora, como nós vamos fazer o problema? Nós temos 3 formas, que na verdade são 2 que nós vamos abordar aqui. São 2 formas através de modelos e uma terceira forma através de imposição manual. Os modelos são o modelo clássico de Cook e o modelo de Mendel-Sheridan. O modelo clássico de Cook, o primeiro, e também um dos mais pontuais a respeito disso, foi proposto na tese desse nosso amigo aí, o Cook, e ele reúne avaliações de especialistas em uma certa distribuição de probabilidades. Seja dado o problema, você tem um problema na sua vida real. Qual o tempo que leva para assar uma lasanha? Você quer botar a lasanha no forno e você quer tomar banho, vai no vizinho, vai fazer uma comprinha no mercado, vai ao banco, sei lá, você vai sair. Se você perguntar isso para sua mãe, para sua avó, a pessoa mais experiente da sua família, pode ser seu pai, seu avô, quanto tempo leva para assar uma lasanha, ele vai te dizer um número. 50, 60, 70, 80 minutos. Provavelmente não com essa forma. Então, para você saber, ao fazer uma entrevista para um especialista, saiba que é da natureza humana subestimar ou superestimar as nossas estimativas. Se você faz uma pergunta como a que está escrita ali em cima, você vai obter um número. E esse número ou será menor ou será maior que o normal, na grande maioria das vezes. Razão pelo qual o seu questionário ele tem que ter uma forma correta de fazer a pergunta. Qual é o tempo mínimo, o tempo mais provável e o tempo máximo que se leva para assar uma lasanha? E você associa esse tempo a 10%, 50%, 90% da distribuição de probabilidades. Não pergunte extremos, menor que 5% ou maior que 95%. Não vai dar certo. Com base nas respostas, você pode definir qual é a importância de cada especialista usando a tal distribuição de probabilidades. O modelo de Mendel-Sheridan faz exatamente a mesma coisa, só que ele utiliza um procedimento bayesiano para fazer o ajuste dos pesos que cada especialista possui, o que reflete, né, em valores diferentes para este modelo do Cook e o valor do modelo do Mendel-Sheridan. Detalhes matemáticos podem ser encontrados no artigo que criou o pacote que nós vamos usar. E como é que nós fazemos isso? Qual é a nossa metodologia de trabalho? Faça a pergunta de interesse que você tem sem dizer para a pessoa qual é a pergunta de interesse. Você tem lá 10 perguntas. Uma das perguntas é a sua pergunta de interesse. As outras 9 são perguntas de teste. São chamadas perguntas de calibração da qualidade de cada especialista, que tem uma resposta que é uma semente conhecida. Eu estou fazendo uma pergunta que eu sei a resposta. Então, essa calibração da qualidade pode ser feita através desse questionário. Ou, é claro, você pode chegar com um terceiro método, que é você chegando lá e dizendo assim, de uma forma subjetiva, o especialista A sabe mais que o especialista B, eu vou dizer que o A tem 3 vezes mais chance que o B de estar certo. Seja isso por avaliação subjetiva do indivíduo, seja através de currículo e história, seja o que for, cuidado ao usar o conhecimento subjetivo do indivíduo como uma métrica ou o currículo como uma métrica de criação de pesos. Por quê? Isso tem vantagens, mas também tem desvantagens. Bom, se você está... E é fácil perceber quais são as desvantagens, né, gente? Você tem uma tendência de agradar alguém ou desagradar alguém, ou gostar mais de um do que de outro, e esquecer que, embora seja uma avaliação subjetiva, ela tem que ser idônea.
É muito fácil deixar transparecer favoritismos nestas questões aqui. Bom, se você está utilizando sementes, você fez uma pergunta, você tem um questionário com 10 perguntas. Uma é de interesse, as outras 9 são perguntas para as sementes. Pergunta coisas associadas ao tema, tá? Não adianta querer saber quanto tempo leva uma lasanha e perguntar para o camarada quanto tempo se leva para cruzar a cidade do Rio de Janeiro a Manaus de carro, sabendo que você vai ter que parar de vez em quando. Tem que ser uma coisa do tema. As outras respostas, elas possuem uma resposta definida, você tem um gabarito delas. E aí você pode, através da distância das respostas dos especialistas em relação a esse gabarito, ponderar a tendência de cada gabarito, ou de cada especialista, de estar certo ou errado na pergunta que você de fato não sabe a resposta. A decisão a ser tomada, né, o decision maker, é a recomendação do sistema especialista, que é feito com base nas inferências e na combinação de todos os resultados. Então, eu vou olhar aqui agora quais são essas nossas umas referências. Aqui nós temos algumas referências teóricas. Se você só quiser ler uma, eu sugiro que você dê uma olhada nesta última, mas todas essas aqui são interessantes, porque elas justamente estabelecem essas métricas, né? Por exemplo, o protótipo de sistemas especialistas em direito ambiental para auxílio a tomadas de decisão em situações de desmatamento rural. É como você literalmente pondera o camarada que está, de uma forma sincera, querendo um lugarzinho para plantar a terra dele, para plantar lá o feijãozinho dele, do que ele que está fazendo uma exploração predatória, né? Como você faz esse tipo de interpretação de uma forma mais automatizada, sem precisar de tantos especialistas para captar a essência da coisa. Então, o que nós falamos nessa aula são os principais conceitos teóricos associados aos sistemas especialistas. Na próxima, vamos abordar os aspectos práticos.